Salve. E Salve. aí, E aí, salve meu Júnior, querido? Salve, tudo bom, Jorge. velho? Tudo Certinho, ótimo. E que contigo? massa. Tudo bem, velho, tudo massa. Muito obrigado aí pelo convite. Massa estar com você novamente. Eu que agradeço. Massa. Então, galera, esse aqui é meu amigo Jorge Oliveira Gomes. Ele é doutorando em Ciência Política pela UFPE, bolsista CAPES, professor de Ciência Política na Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro e youtuber de divulgação científica. A gente vai conversar aqui um pouco sobre o contexto histórico dos impostos que subsidiam as artes, né? A relação entre as artes e o financiamento estatal. Então, Jorge, fica à vontade aí para se apresentar. Eu fiz uma apresentação aqui, mas já eu sei que você faz muito mais do que essas coisas. Jorge é patinador também. Jorge tira onda como músico, dentre outras coisas, Nada. né? Então, eu acho que a apresentação de Júnior já foi massa, já foi melhor do que eu faria. Eu sou tudo isso mesmo. Tô brincando. Eu sou professor, faço doutorado na Federal e eu acho que outras coisas que me representam também, fora da área acadêmica, é o patins mesmo, tá apreciando a cidade dessa maneira, né, patinando. E assim, eu gosto de percussão, mas não me considero músico não, velho. Eu tô nesse time também, de gostar de música, de fazer alguns sons, mas é, eu acho que o estudo é maior, assim, de uma galera que vive de música, né? Total. Mas, mas é isso, cada um vive do que que é devido, sei lá, não sei explicar, mas o que te faz feliz, né? O que Pois ajuda é. também, a vida vai tomando um rumo que em algum momento você se define como profissional de alguma área, né? Total, é uma característica da modernidade, né? As especializações, né? Sim. Existe uma utopia, né? Que a gente poderia pescar à tarde e fazer poema de noite e de manhã, enfim, fazer o que bem entendesse. Mas, assim, infelizmente ou felizmente, a tendência é das especializações mesmo. Mas eu sempre tento botar uma mãozinha em cada coisa porque eu fico morgado facilmente, né? Então, Sim. eu não deixo morrer outras veias, outras áreas da minha vida. Sei. Então, vamos para o assunto aqui da live. Vamos nessa? Eu queria te fazer uma pergunta primeiro, que é Beleza. como se deu historicamente a relação entre as artes e o financiamento estatal? Se tu puder desenvolver sobre isso. Então, Júnior e o pessoal que está aí ligado ao vivo. Ah, historicamente, historicamente, a presença estatal, o subsídio, a ajuda estatal, ela
não pode ser tida como nem condição necessária, nem tampouco suficiente para o florescimento das artes. As artes florescem por si só, porque elas são próprias da atividade humana. Então, não é uma condição necessária nem suficiente. Porém, a gente tem uma história de presença de terceiros, né, financiando a arte. Isso ficou muito mais forte de uns tempos para cá. Como é que tudo começa? Geralmente as pessoas citam como um primeiro momento desse financiamento a prática do mecenato, que ocorreu no Renascimento, mas também antes disso no Império Romano. E aí até o nome mecenato vem de um cara, né, que é Caio Mecenas, que era o cara que financiava os artistas. Mas ele era... Desculpa te interromper. Fala lá. Mas ele tinha algum cargo, assim, público, político? Tinha, ele fazia parte... Ele era do Império Romano, na época. Sim. E aí, claro que depois, no Renascimento, isso ganha uma conotação já diferente. E geralmente os mecenas são particulares ou mesmo a igreja, né? O Botticelli, Rafael, as Tartarugas Ninja, né? Os grandes artistas do Renascimento, muitos foram financiados pela igreja. E até a prática do... Sim, Michelangelo, né? Michelangelo também só que ele metia o maluco, né? E fugia às vezes dessas obrigações que ele acabava tendo com a igreja. Pois é, porque sempre rola isso, né? Porque muitos dos que financiam a arte, seja ele o Estado, seja ele um particular, seja a igreja que na época se confundia com o Estado, eles às vezes fazem isso tentando impor uma visão, né? E aí o artista dá o drible, mete o louco, como tu disse, sim, e tenta passar a visão dele. É o que eu aprendi, assim, história da arte, que tinha essas imposições, como tem até hoje, assim, algumas... Eu acho que tu vai falar um pouco sobre a Lei Rouanet, e quando chegar nesse ponto a gente retoma, mas como tu disse agora, quem financia quer alguma coisa do que ele acredita ou do que ele acha que é o belo, ou o certo, ou o moral, né? Total. E Michelangelo, ele teve uma coisa de criar o maneirismo, que depois a galera chamou de barroco, que era ele fazia da maneira dele, ele dizia, né? E aquela pintura da Capela Sistina, já teve o caso da igreja depois pedir para ele colocar algumas coisas na frente das partes íntimas. Mas desculpa aí interromper, então vamos voltar para a tua explicação. Não, mas são interrupções que geram a dinâmica massa, né? Porque a gente vai construindo assim, então pode interromper. Massa. Continuando nessa viagem histórica, teve também o período do despotismo esclarecido, né? Que aí você tinha déspotas, reis, monarcas mesmo, absolutistas, que, para pegar bem para a fita deles, eles financiavam alguns artistas, porque pegava bem na época, já estava naquele período do iluminismo. Então era uma coisa legal, assim, pô, eu financio as artes, olha como eu sou bacana. Mas sendo que o cara não abria a mão do poder absoluto dele, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, você também tinha artistas independentes, que era, assim, às vezes uma relação direta com o público e mais baseado no mercado mesmo. E aí a gente pode lembrar de Bach na área da música, na área da literatura. Tolstói foi um cara que sempre foi essa coisa de vender mesmo, tal, para o público. E Chopin também. Então, não é uma condição nem necessária nem suficiente a presença do Estado ou de terceiros. Porém,
com o tempo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né, você teve uma mudança nessa visão. E aí, na década de 30, a gente tem o keynesianismo, aquela coisa da presença do Estado ser mais forte, do Estado adquirir outras funções, fora a função clássica dele, que seria aquela função vigia noturno, né, do Estado, que é basicamente o Estado cuidar de segurança e cumprir contratos. Pois é, isso está cada vez mais raro. Hoje em dia, o Estado, naturalmente, ele cresceu, até porque veio o sufrágio universal, as minorias entraram, né, para o jogo democrático. Pegar no Brasil mesmo, antes da Constituição mais recente, de 88, analfabetos não podiam votar. Então entra analfabeto, entra mulheres que não podiam. Exato. Então, naturalmente, as demandas a respeito do Estado vão também se esticar. E aí ocorre aquilo que um professor que eu tive na Federal, Flávio Rezende, chama de os leviatãs fora do lugar. Os leviatãs estão fora do lugar. Que é o quê? O Estado passa a cumprir funções fora das funções clássicas dele. Então, se você falar para um cara lá no século XVIII que o Estado iria financiar fortemente as artes, o cara ia dizer, você está doido. Mas isso se tornou uma pauta do Estado. E aí tem pontos muito positivos disso. Né? Isso fomenta a economia, isso ajuda na revitalização de áreas urbanas que às vezes estão abandonadas, áreas rurais que estão lá sem nenhum público forte ali, vivenciando aquilo, dando vida para o local. Então, tem vários pontos positivos em relação a isso. Que é uma coisa que eu li esses dias, até no artigo que tu me enviou, era sobre essa variação, que ele indaga se o Estado ele colocou as artes, o financiamento dela nas mãos do mercado. E a partir disso, ele fala de lugares das artes em que o mercado ele não tem interesse nenhum. Exato. Ou pouco interesse, como museus ou parques e outras instituições que assim, não vão gerar um retorno que eles esperam, né? Isso. Essa discussão é massa. Porque se você pegar uma visão economicista, bem clássica, bem liberal, bem seca de manual de economia, como é que seria essa visão econômica? Seria o seguinte, uma coisa bem à la Milton Friedman. Seria o seguinte, as pessoas vão ter a arte que elas quiserem pelo preço que elas estiverem dispostas a pagar. Frio. E aí, se a pessoa quiser uma arte massa, ela tire do bolso dela para ter uma arte massa. Se ela achar isso desimportante, beleza. E o Estado não tem nada a ver com isso. Essa é a concepção clássica, né? Estou só falando aqui. O problema dessa concepção é que ela não é eficiente. Por quê? Porque, primeiro, ela não leva em conta que algumas pessoas podem querer ter acesso a essa arte e não vão poder. Segundo, que a arte pode ser entendida como um bem público ou um bem misto. Como assim? Essa é uma concepção recente, que vê a arte não como uma questão privada, mas como um bem público. Poxa, e o que é um bem público? Um bem público é um bem que ele não pode ficar somente a cargo do mercado. Por quê? Porque ele vai atrair uma coisa que a economia chama de caroneiros, ou free riders. A galera que vai ter o benefício da arte, mas não vai contribuir. Então, sim. Como assim? Vamos pensar como se fosse a vacina. Então, quando você se vacina, digamos que você vai lá e paga por uma vacina no mercado privado,
como estão querendo fazer aí, você pô, se vacina. E aí, nessa realidade aí, o Estado não provê vacina, é só o mercado. Você fez isso e se imunizou. Legal. Sendo que você fazendo isso, e boa parte da população fazendo isso, você acaba gerando externalidades positivas para o resto da população. Por quê? Porque quanto mais pessoas se imunizarem, melhor para a maioria. O problema é, isso vai incentivar a maioria da galera não se vacinar, porque vai dizer, gente, eu pego carona, a galera paga e eu não me vacino e pego a imunização geral. Por quê? Porque a doença não vai andar. Então, o ideal é que o Estado proveja isso. Provenha. Por quê? Porque vai evitar esses caroneiros. Aí você vai dizer, e a arte? Dá para entrar nessa? De certa forma, porque a arte vai gerar externalidades positivas. Agora, sim, claro que é um bem misto. Por quê? Porque, de certa forma, você pode impedir a entrada de algumas pessoas, né? Pensando no espetáculo, sei lá, de ópera. Não é todo mundo que vai poder, ou... enfim. Mas aí, o benefício que isso gera na comunidade, todo mundo pega. Sim. Tanto o benefício social e talvez comportamental, quanto alguma coisa relacionada a turismo também, ou a uma movimentação de uma economia em outros setores, né? Na construção, de alguma coisa voltada para a arte também. Exato, é como você pegar, por exemplo, Bilbao, que é uma cidade da Espanha, que é basicamente um museu lá de arte de Bilbao que movimenta tudo, velho. Ou Nova York, São Paulo com o Mágico, com uma Pinacoteca. Tem aqui em Minas Gerais também, né, aquele parque... Inhotim. Inhotim, né? Inhotim, exatamente. E, se não me engano, estão tentando fazer isso aqui em Pernambuco, em alguma cidade do interior. Eu não me recordo no momento. Tem aquela usina, né? Aquela usina que teve mesmo. Aquela obra considerada polêmica. Sim. Sim, estão tentando fazer isso aqui, se eu não me engano. Mas aí tem essa questão justamente da arte entendida como um bem público ou pelo menos um bem misto. E essa é uma concepção mais recente. Então é uma concepção que não vê a arte como uma coisa supérflua, uma coisa boba, uma coisa que é besteira o Estado investir. Por que é besteira? Porque pode gerar... Porque não é besteira, na verdade. Porque pode gerar externalidades, como eu disse, super positivas. E externalidades são essas coisas que a gente não controla. Uma externalidade negativa seria, por exemplo, a poluição que uma indústria gera. Né? Isso é uma externalidade negativa. Então você tem uma transição e aí terceiros são afetados por uma coisa que eles não estão participando. É o caso, por exemplo, da poluição. E aí, como eu estava dizendo, você tem essa nova linha de pensamento que vai enxergar a arte como essa espécie de bem público ou bem misto. O problema ver que bronca. O problema a gente não pode entender que a arte deva ser deixada tão somente nas mãos do mercado. Porque, como eu disse, isso vai gerar ineficiência, né? Pessoas vão deixar de ser contempladas, seja por falta de dinheiro, recursos, seja por problemas de demanda, já que tudo está a cargo do mercado. Então, poxa vida, é como quem gosta de filme, cinéfilo, você vai no multiplex de shopping, aí você quer ver um filme diferente. Muito provavelmente vai estar passando de 3 horas da manhã, ou no horário super ruim. Se você for para o cinema da Fundação, você provavelmente vai conseguir ver. Ou no Cinema São Luís, que é um cinema público. E aí, quais são os benefícios disso? Inúmeros. Você está revitalizando uma área central da cidade, você está fazendo um cinema de rua, você está botando as pessoas na rua. Isso é muito bom. Isso é bom para a economia. Problemas e críticas existem. Alguém vai dizer, mas os principais usuários desse tipo de política pública são as pessoas que já têm algum grau de instrução.
A classe média ou a classe média, média alta e alta. tal. Exato, se diz muito isso. Mas, poxa, a gente tem que pensar, certo, e como é que se dá a divulgação dessas questões. Por que outras pessoas não estão preferindo pagar o preço, por exemplo, de você ir para um motel para ver um filme num cinema não tão bom do shopping? Porque a projeção do cinema do museu, por exemplo, é excelente. Então, por que as pessoas estão preferindo isso? Né? A gente tem que parar para pensar sobre essas questões, né? Do público-alvo e tal. É uma coisa que eu vejo como... ali é um lugar feito para venda, né? E com o capitalismo, que é o que a gente vive no momento, eu acho que ele consegue puxar mais as pessoas para esses lugares e também de uma visão social, eu acho que talvez aquilo seja uma exclusão de certas pessoas, até pelos bairros em que se encontram esses cinemas ou esses locais de arte que geralmente não chega na comunidade. É difícil, assim, a comunidade que tem que fazer o seu próprio corre, como acontece no Pina, a livroteca do Pina. A livroteca brincante. Sim. Outros lugares que por si só eles precisam desenvolver suas associações ou seus locais para difundir, para criar arte, né? Exatamente. Mas aí mostra, assim, por outro lado, como a arte consegue, né, florescer, mesmo, né, sem a mão do Estado e tal. E aí tu tinha falado, né, sobre essa questão de deixar o mercado ditar tudo. Bom, de certa maneira, essa é uma crítica que é feita em relação à Lei Rouanet, que, na real, é a Lei 8.313 de 1991, que hoje em dia tem a alcunha de Lei de Incentivo à Cultura. O governo Bolsonaro mudou o nome, muito mais pela pecha, né, que o nome tinha de a mamata dos artistas e tal. Aí ele mudou, mas pouca coisa mudou, na real. Ele mudou o teto, que tinha um teto de 60 milhões para grandes obras, agora é 1 milhão. De resto, é muito parecido. E a Lei 8.313, né, foi feita na época do governo Collor, pouca gente sabe disso, as pessoas associam muito ao PT, mas na verdade foi feito no governo Collor, num contexto neoliberal e liberalizante, de retirada do Estado. Você vai dizer, como assim? Como é que pode? Porque, na real, a Lei Rouanet, e aliás o nome é por conta de Sérgio Rouanet, né, que foi o secretário da Cultura da época, diplomata. A Lei Rouanet, o objetivo dela é como se fosse oficializar o mecenato. Então, a empresa ganha uma espécie de desconto no imposto de renda e usa esse valor, né, para financiar algum artista. E aí o artista joga o projeto dele no edital. A questão é, o Estado não vai fazer nenhuma análise subjetiva do projeto. Se o projeto tiver com a planilha dele, filé, ok, tudo certo, tudo em dia, e o projeto estiver bem amarradinho, independente do conteúdo, e uma empresa quiser financiar, topar, ele leva. O Estado não vai fazer uma análise da arte em si. Isso gera um problema, um certo problema. Por quê? Porque geralmente a maioria dos projetos que são aceitos são do sul e sudeste de artistas já consagrados. Então esse é um problema. Por outro lado, se o Estado fizesse uma análise subjetiva, também seria ruim. Porque poderia, né, gerar inúmeras distorções, enfim. Então é complicado mesmo, é complexo. E ver como uma censura também, né? Só que, nesse caso, as empresas acabam fazendo essa
essa censura e essa escolha, né? Como está acontecendo, não que isso esteja acontecendo diretamente, mas tem um edital agora da Prefeitura do Recife, que é nesse modelo, que um amigo, Renato Rangel, ele me falou sobre editais de financiamento direto ou indireto. E o direto é esse exemplo desse projeto que está acontecendo aqui agora, que é um incentivo direto é um financiamento direto da Lei Aldir Blanc, e aí tem um prêmio, e esse prêmio já, a partir do momento que é aprovado, esse prêmio é repassado, e aí não precisa dessa intermediação de empresas. Mas quando é indireto, aí você passa e depois você tem que achar uma empresa que queira fazer esse projeto acontecer e financiar, né? Isso. E aí, a partir disso, eu soube também que algumas empresas elas fazem um caminho reverso, que eles abrem editais e nesses editais eles selecionam os artistas ou as obras ou os projetos que eles acham que são viáveis ou que tem a ver com a estética deles ou a identidade deles. E a partir disso, eles aprovam antes e dizem depois para o artista ou o proponente ir e colocar na Lei Rouanet para ter esse retorno, né? Tu acha o que disso, Jorge? Eu prefiro um modelo, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm o National Endowment for the Arts. E aí é uma ajuda, mas é direto pelo Estado. Você não tem... você pode criar, na verdade, um modelo misto, né? Assim, tanto com um modelo parecido com a Lei Rouanet, quanto com o Estado mesmo ajudando diretamente. E eu acho interessante assim, se houvesse algumas modificações na lei para impedir, por exemplo, que artistas já consagrados, tipo Cláudia Leite, que foi uma grande captadora da Lei Rouanet, eu acho um pouco injusto, né? Você evitar esse tipo de distorção, né? E aí, até porque, se você for analisar no censo, a grande maioria dos artistas, isso é um fato aqui e nos Estados Unidos, se você analisar no censo, a maioria dos artistas são microempresários. Não são grandes produtores, não é Beyoncé a cada esquina, é o cara que está fazendo o corre dele lá, é o pequeno artista. Esse é o grosso da classe artística. E aí é interessante sim ter parcerias com o mercado, é essencial, a gente não pode ter síndrome de underground, né, e dane-se o mercado e tal. Mas assim, deixar só a cargo do mercado também gera problemas. Também vai gerar contradições, né? Por outro lado, é aquilo que eu estava comentando, porque esse tema é tão complexo. E Dworkin é um autor que fala sobre isso. Por que esse tema é tão complexo? Porque se você deixar só a cargo do mercado, a gente já viu que é ineficiente, né? Pessoas não vão ter acesso, enfim, vai gerar problemas de demanda, né? Porque quem vai ditar tudo é basicamente o que dá dinheiro. Então esse é o problema de deixar só a cargo do mercado. Ok. Então vamos pensar só no Estado. Vamos pensar na concepção. A arte é uma coisa boa, as pessoas precisam da arte, a arte eleva o espírito humano. Legal. Então o Estado vai dar essa arte. É uma concepção sublime, bem elevada. Qual é o problema disso? Eita, é o Estado quem vai definir o que o povo quer agora? Já pensou a galera a fim de curtir um passinho, de, saca, fazer coisas de determinado tipo, e o Estado vai dizer, não, vocês vão ouvir, sei lá, arte clássica, pegando o
o pronunciamento infeliz do Alvin, né? Aquele ex-secretário de cultura. Pois é, que era basicamente nazista. E o cara botou música clássica para tocar. Porque tem essa concepção da arte, que é uma coisa elevada, separando, né, cultura popular, artesanato, arte. Sim. E aí, qual é o problema de deixar só a cargo do Estado? Porque você gera paternalismo. Então o Estado vai definir. Eita, e agora, né? Qual é a saída? Muita gente adota uma saída meio à la Ariano Suassuna. Que é assim, o Estado vai financiar o que é, enfim, da estrutura cultural da sociedade. Então, o que a sociedade tem, tipo maracatu, caboclinho, sei lá, passinho, o Estado financia. De novo, isso tem os seus problemas. Por quê? Porque, às vezes, acaba engessando a arte. Então, arte é isso. Feito a Ariano Suassuna fazia, né? Guitarra elétrica, eu não gosto. Movimento Mangue Beat, eu não vou apoiar, porque já é misturado, não é uma coisa pura, estrutural da sociedade. Até porque, segundo Yuval Harari, no Sapiens, ele diz que não existe mais uma cultura pura. E, assim, até tribos que, teoricamente, são intocadas, elas trocaram cultura com outras tribos, ou elas foram dominadas em algum momento por outras tribos, ou elas dominaram outras tribos e pegaram algo daquela cultura. E aí, essa é a minha crítica em relação a essa visão de Ariano Suassuna. Mas eu vejo como uma estratégia agora, como tu falou, já que o Estado teoricamente quer fazer algo clássico, né? Não agora, mas naquela época, até pro grafite mesmo, não era aceito, não é. Hoje em dia caiu assim nas graças da população, talvez, mas não tinha incentivo pro grafite e nem era visto como arte mesmo, era uma coisa marginalizada por ser uma cultura periférica, uma cultura de comunidade, né? A arte sempre envolve, né, esse tipo de polêmica, porque assim, como atividade subjetiva, sempre vai ter a galera que vai, enfim, tentar politizar ou despolitizar ou, enfim, ter preconceito, né? Teve um mural gigantesco agora que estavam fazendo em São Paulo e uma parte do mural tinha a estética do picho. E aí o pessoal criminalizou, mesmo sendo uma obra assim que teve autorização, a PM bateu lá porque, eita, picho, não pode. E enfim, teve São Paulo, né, na época que Dória entrou na prefeitura, tinha murais imensos lá dos gêmeos, né, artistas assim, se você for no Museu de Arte Contemporânea de Nova York, vai estar lá coisa dos caras. Aí tinha um mural para a cidade, lá dos gêmeos, o cara simplesmente apagou. Tem vários episódios, né, tem aquele episódio lá do Queer Museu, aquela obra que foi, na verdade foi uma exposição, né, financiada pelo Santander, através da lei Rouanet, né, e tinha obras de Volpe, de Portinari, gente de peso, mas aí tinha algumas coisas de estética queer e, enfim, órgãos sexuais, tal, que se você pegar o Nascimento de Vênus, de Botticelli, vai estar lá o peito, né, ou, enfim, as grandes obras do Renascimento. Mas aí, se eu não me engano, foi o MBL, na época, que fez uma campanha dizendo que aquilo seria pornografia. Sim. Então, na verdade, assim, as pessoas sempre reagem à arte, né? É natural. Mas daí a censura no lugar do debate já é uma coisa ruim. Sim, é uma questão de consumir, você escolher o que consome, né? Exato. Só que, às vezes, outras pessoas querem usar esse argumento para muitas coisas que, tipo,
que não são mais aceitas, como apoiar o nazismo. Aí o pessoal querer dizer que isso é uma opinião, né? Uhum. Mas a visão de opinião, eu acho que quando parte para essa questão, né, de racismo ou genocídio, o que seja, dessa antissemismo, aí já não é mais uma questão de opinião pública, né? Pois é, tem também essa discussão, né, sobre os limites da liberdade de expressão. E eu lembro bem daquela polêmica que teve em relação ao Charlie Hebdo, que é uma espécie de pasquim que tem lá na França, que ele é bem politicamente correto e tal. E aí ele fez uma brincadeira com os islâmicos, né? Sim, E sendo que ele já tinha feito com uma charge, não foi? uma charge, exatamente. Que ele já tinha feito com católico, cristão, enfim. Mas aí gerou uma... Aí alguém vai dizer, tá, isso é discurso de ódio. Às vezes como é que eu posso dizer? A divisão é difícil de estipular. Eu acho que, assim... É uma coisa... É uma discussão, assim, quase que interminável isso. Porque... Você pegar, por exemplo, aquele filme, né? O Nascimento de uma Nação, que é um filme americano, que é considerado um dos grandes filmes de todos os tempos, sendo que é um filme que foi um filme que ajudou a romantizar a coisa da Ku Klux Klan. Inclusive, os caras da Ku Klux Klan não usavam aquela roupa antes desse filme. Aí o filme, o diretor pensou, pô, eu vou botar os caras vestidos com essa roupa aqui, aquelas roupas que eles usam que parecem um fantasma. Capuz, né? Isso, aí o diretor pensou, eu vou botar porque vai ficar massa. Vou botar porque é estético. Aí os caras da Ku Klux Klan não vestiam isso, aí olharam assim, eu vou entrar nessa. Aí quer dizer, que coisa complicada, né? Esse filme deve ser um filme abolido, assim, ninguém pode ver. É muito complicado, porque é um filme que ajudou no genocídio negro nos Estados Unidos, porque foi um filme que ajudou nessa coisa de criar um imaginário coletivo do negro como sendo o vilão. Até né? os comerciais, né, também da época. Exato, exatamente, várias coisas. E aí, mas aí a solução seria simplesmente derrubar a obra de arte, assim, impedir que ela... Acho que não, desculpa interromper de novo, mas a Disney, ela, por muito tempo, foi extremamente racista e eu fui assistir recentemente pelo canal lá do Disney Channel alguns desenhos antigos. Um deles foi Peter Pan. E no início do desenho eles colocam um texto de advertência falando que certos comportamentos daquele desenho, certas coisas que estão mostrando ali, não eram para ser aceitas na época e não são para ser aceitas hoje em dia. E eles fazem essa ressalva para, eu não sei, para não jogar fora também um trabalho que tem alguma relevância, mas ao mesmo tempo que prega alguma xenofobia, que por exemplo, Peter Pan, eles falavam muito dos índios serem selvagens e coisas do tipo, né? E você via uma sensualização da criança também, um machismo, algumas coisas que hoje em dia a gente já percebeu e já tem uma consciência para não dar essa importância, né? Não levar para dentro de si essas coisas e até nem expor esse tipo de pensamento ou de... Não sei se é um pensamento, mas... Eu acho que talvez seja até, de certa maneira, em alguns casos, né, claro,
reflexo da época, não sei. No Brasil teve aquela polêmica em torno da obra de Monteiro Lobato. Nos Estados Unidos, aquele livro As Aventuras de Tom Sawyer também tinha algumas coisinhas de racismo e tal. Eu acho que uma saída são esses avisos, sabe? Ó, essa é uma obra que é de uma época X e envolve tais e tais interpretações do mundo que são fruto dessa época. Porque a gente tem que entender isso, né? Talvez Total. isso seja mais importante do que simplesmente criar um index, né? Do que o que pode e o que não pode. Sim. Até outros filmes que... Vou dar um exemplo do The Holy Mountain, que eu gosto muito, mas é um filme que, numa visão de proteção dos animais, é horrível. Em outras coisas também, como a exibição dos corpos, e não que seja horrível por isso, mas que pode gerar várias interpretações ou até de ser uma visão da época de que aquilo teoricamente era o que se dava para fazer. Tô falando mais da parte dos animais, deles torturarem ou explodirem, né, os animais ou outras coisas nessa linha, né? Exato. Por exemplo, hoje em dia, na maioria dos filmes que tem animal, né, eles usam CGI, aquela coisa uma computação digital. gráfica. Sim. Aí o cara, pô, não é a mesma coisa. Mas assim, o que é que seria mais importante? E aí você tem, por exemplo, aquele filme Fitzgerald. É sobre um cara que queria construir um teatro na selva amazônica. Aí o diretor pegou e disse, não, velho, eu vou construir um teatro na selva amazônica para ficar o mais realista possível. E aí é um filme incrível, mas o cara desmatou loucamente para uma questão assim, tipo, para fazer um filme, né? Era o que ele podia de fato fazer na época, porque não tinha essa tecnologia toda. Sim. Então são escolhas, né? Assim, que eu acho que hoje em dia certas histórias e certos tipos de artifício, eles, enfim, talvez não tenham tanto espaço. E aí a gente pode fazer as adaptações para, enfim, nossa realidade atual, né? Sem precisar, enfim, usar os mesmos expedientes. Agora é complicado às vezes. Tem o caso do filme Tarzan, que é um filme que, se você parar para pensar, é colonialista pra cacete, né? Que quem é Tarzan? Tarzan é um europeu que ele vai parar na selva. E aí ele, de repente, fica com uma sabedoria e um contato assim com a natureza que os próprios povos autóctones, indígenas da região lá, que ele cai no Congo, não tem, velho. Por quê? Porque ele é o europeu que chegou lá e virou o rochedo que se comunica com os bichos, tá? Sendo que os caras estão lá há milênios, o povo, os índios da região, né? E Tarzan não só domina os bichos, como domina as tribos de lá. Sim. Aí, cara, pô, vou fazer um remake de Tarzan nos dias de hoje. Em que medida essa história vai conseguir transmitir o que ela quer para a plateia de hoje em dia, né? Então eu acho que tem muito espaço ainda para a gente se reinventar e criar novas histórias ou revisitar as antigas que tem como é que eu posso dizer, uma sabedoria maior, né? Um tato maior com alguns temas. Enfim, eu acho que tem muito espaço para a gente fazer hoje em dia sem repetir erros do passado, né? Sim. Vou voltar um pouquinho agora para
a parte de financiamento cultural. Na tua opinião, quais as principais abordagens a respeito do financiamento cultural? Então, eu acabei dando alguns spoilers sobre esse tema, mas as três que geralmente são citadas, que é o que Dworkin fala, né? É aquela abordagem econômica que eu falei, que é basicamente aquela abordagem guiada pela noção de oferta e demanda, e aí as pessoas vão pagar por aquilo, pela arte que elas querem ter acesso e prio, e é assim, essa visão econômica, né? A visão que, em tese, dá liberdade para as pessoas, mas acaba que, na prática, ela é meio ineficiente, essa visão. Como a gente já abordou antes, né? Aí tem a visão sublime, que é basicamente de que, enfim, a arte e a cultura, elas são muito importantes e elas elevam o ser humano, então o Estado tem que prover isso para o ser humano, para a população, porque é dessa maneira que a população irá evoluir. Ok, qual o problema disso? O problema é esse bom que o Estado vai prover para as pessoas, quem disse que é o que as pessoas querem, de fato? Então isso pode gerar paternalismo, isso pode gerar até mesmo autoritarismo. E tem aquela visão antropológica, que é aquela coisa de aproveitar o que a estrutura cultural, né? Que já está presente lá na sociedade. E aí é uma saída, porém corre o risco de engessar a cultura, né? E tipo, surgiu essa novidade massa aqui, o Mangue Beat. Agora, pô, não pode, porque isso já é uma novidade e tal. Enfim, é bem complicado. Eu acho essa última visão, se ela for mais aberta, bem interessante. E uma coisa que você pode fazer também são várias políticas transversais, né? Assim, de tipo, pegando o mercado, porque é importante, pegando o mercado, incentivando o artista como microempreendedor, incentivando uma participação mesmo do mercado em termos de oferta e demanda, massa. Também com o Estado incentivando aquilo que pode ser considerado interessante. E também com a visão antropológica. Eu acho que a gente pode pegar elementos de todas essas visões e criar uma coisa assim, bem feita. Agora, é muito difícil. Política cultural não é uma coisa fácil, né? Sim. Não é uma coisa assim, porque muita gente reduz a arte a simplesmente uma mera diversão, quando na verdade é o trabalho de muitos, e a gente viu na quarentena como é necessário, né? O que seria de nós sem a arte, o entretenimento, né? Ele é todo baseado em arte, até a televisão vai ser multi-áreas das artes, né? E o que seja, o cinema, ou a música, a pintura, tem a literatura. Tu falou agora sobre o trabalho e o trabalho do artista, né? Eu não sei se tu já leu O Profeta, de Khalil Gibran. É um livro bem antigo. É um livro que acho que é de 1903, se não me engano. Não lembro muito da época, mas eu separei aqui um trecho dele, que ele fala das compras e vendas. É uma história assim, mais ou menos. Um sábio velho está numa ilha e ele passa 12 anos nessa ilha e ninguém troca uma ideia com o cara. Até o ponto que chega um navio da área dele, do país dele, aí ele vai embora. Aí quando ele tá querendo ir embora, a galera se liga, se reúne assim ao redor dele e começa a fazer perguntas. E aí ele é bem rápido e sucinto nas respostas. E é um livro em forma de poesia. Aí, se tu deixar, eu vou ler aqui só essa parte das compras e vendas, que ele cita isso sobre os artistas. Vou começar. E um comerciante disse:
fala-nos das compras e vendas. E ele respondeu: a vós a terra oferece seus frutos, e nada vos faltará, se somente souberdes como encher as mãos. É trocando as dádivas da terra que encontrarás abundância e sereis satisfeitos. E contudo, a menos que a troca se faça no amor e na justiça, ela conduzirá uns à avidez e outros à fome. Quando vós, trabalhadores dos campos e dos vinhedos, encontrardes no mercado os tecelões, os oleiros e os colhedores de especiarias, invocai o Espírito Mestre da terra, para que desça sobre vós e santifique as balanças e os cálculos que comparam valor com valor. Aí agora ele vai falar: e não permitais que aqueles que têm as mãos vazias tomem parte nas vossas transações, eles que vos venderiam suas palavras em troca de vosso labor. A tais homens devereis dizer: vinde conosco aos nossos campos, ou ide com nossos irmãos para o mar, e jogai vossa rede, pois a terra e o mar serão tão generosos para convosco, quanto são para conosco. Mas, quando vierem os cantores, e os bailarinos, e os flautistas, comprai de suas ofertas, pois eles também colhem frutos e incensos, e embora feitos de sonhos, seus produtos são vestimenta e alimento para nossas almas. Muito massa. Então é isso, o produto do artista, ele é o alimento da alma, né? Segundo o Khalil Gibran. E eu comparto dessa visão, e eu acho que é uma das coisas que ainda me mantém nesse caminho, porque não é fácil, né? Eu acho que tu tem essa noção também, mas a gente mesmo se alimenta, né? Quando produz alguma arte. Até quem não se considera um artista profissional, mas eu acho que a arte, ela tá em todo mundo, e é só você ter esse contato, né? É uma coisa ligada ao sagrado, de alguma forma. Eu acredito nisso. E é uma expressão do que vem do mais profundo, né? Sim. Teve algum comentário aqui de Virgínia, que ela fala, estamos vivenciando nesse período pandêmico a grande necessidade da arte dentro das nossas vivências do cotidiano, de maneira experimental. Eu concordo com ela, e eu queria abrir também agora um espaço para... Eu comecei aqui uma arte, que é uma das propostas desse projeto. Pelo tempo e pela praticidade, eu optei por uma colagem, que eu vou misturar uma pintura também, tem algumas tintas aqui. E agora, nesse momento, Jorge, eu queria pedir a tua interação. Se tu puder fazer aí um ritmo e fazer algum som ou alguma expressão que você fique mais confortável. Nós estamos em 53 minutos. Aí eu acho que em uns 10 minutos a gente conclui isso. Beleza. Eu comecei aqui tem um fundo que é uma folha de madeira. E aí eu vou fazer uma colagem e a pintura em cima desse fundo. Se tu puder fazer a trilha sonora, eu posso também cantar enquanto a gente trabalha juntos de forma artística. É uma baita responsabilidade, viu? Agora eu fiquei nervoso. Não, fica não, pô. Eu posso começar então te acompanhando aqui com o meu berimbau. E a gente começa o som juntos. Dá pra ouvir daí o berimbau? Dá, velho. Deixa eu ajeitar aqui. E você quer essa interação? Por isso que tu pediu o pandeiro, né? Tá aqui do lado. Sim. Eu tenho o pandeiro e o bongô, velho. Qual tu prefere? O que tu se sentir mais confortável?
Eu não vou mentir que é com bongo, velho. Então vamos de bongô, vamos. Massa. Deixa eu pegar aqui. Arte é isso, né, velho? Também tem o improviso. Ela acho que se faz no momento, né? Então, Até quando é editado também tem que ser feito em algum momento, né? Tem que sair da total. gente. Caramba. É porque não tá dando pra ver, mas eu tô com o bongo aqui, ó. Ó aí, show. Tá dando pra ouvir mais ou menos? Tá. Certo dia alguém me disse eu não era cantador. Mas por medo ou por respeito, mas por medo ou por respeito, nunca me desafiou. Meu cantar tem sentimento, vem de dentro, vai pra fora. Quando eu canto capoeira, até o valente chora. Os inimigos se beijam, mudo começa a falar. Aleijado vem correndo pra de perto escutar camarada. Vamos embora, camarada, pela barra fora. Pela barra fora, camarada. Show! Uma ideia que eu tive agora, que me ocorreu, era enquanto Sim. tu faz a colagem, tipo, eu posso sacar alguns comentários e tal. Pronto. Algo que Fica à alguém... vontade aí. Eu posso botar aqui também uma música. Total. Um Jorge Ben. Ou se tu quiser indicar alguma música também. Pode ficar à vontade, velho. Massa.
Teve o comentário que tu citou de a Virgínia, é? Virgínia, tá escrito, acho que é Mate Virgínia. Pois é, então, o comentário dela suscitou uma coisa interessante, assim, que eu lembrei que é a questão do capital social, né? De que, Sim, tipo, a arte, ela tem um papel que vai além do mero quantitativismo, né, da gente pensar, por exemplo, no acréscimo do PIB que a arte vai gerar. E aqui eu não estou dizendo que não seja importante movimentar a economia, é importantíssimo. Mas imagina só assim, as coisas que a gente não consegue mensurar direito e a arte gera, né? Uma dessas coisas que é de certa forma assim difícil de mensurar é o capital social, né? Que é o grau de associativismo, né? Numa comunidade, a maneira assim como as pessoas se veem e colaboram umas com as outras. Tudo isso pode ser algo trabalhado e fomentado no fazer artístico, sim, né? Então, pega o orgulho que, por exemplo, um morador de Nova York, por exemplo, vai ter do caldeirão artístico que é aquela cidade. Um morador de São Paulo, né? Ou um morador de Recife, por que não? Então, não é uma coisa simples de mensurar isso. E às vezes a gente não consegue pegar simplesmente com o PIB, né? E uma coisa que me lembrou também foi, por exemplo, esse ato que teve, né? Esse pessoal que foi no Parque das Esculturas, lá de Berenã, e roubou algumas artes, né? E aí sim. parece que a polícia conseguiu descobrir o pessoal que estava envolvido e era um pessoal de Brasília Teimosa. Aí eu fiquei refletindo, né? Assim, Brasília Teimosa é uma comunidade ali bem pertinho de Brenan e talvez se aquelas esculturas de Brenan que ficam perto lá de Brasília Teimosa fossem melhor trabalhadas, né, pela prefeitura ou pelo governo do estado, que seja, talvez a comunidade já teria outra perspectiva em relação àquele local, né, de tipo, pô, vamos proteger aquilo ali, porque aquilo, pô, a galera vai lá e na volta, sei lá, passa para comer alguma coisa, né, lá em Brasília, que Brasília Teimosa é um polo gastronômico, né? Então, vai que o pessoal quer fazer uma visita guiada pela comunidade, não sei. Pô, talvez se aquilo fosse melhor trabalhado, as pessoas não iriam simplesmente, pô, isso aqui, a melhor coisa que eu posso fazer com isso é arrancar o metal, arrancar o azulejo e tentar vender depois. Sabe? Sim, mas assim, tem também um lado de revolta, talvez, com o que Brenan represente, mas não foi o caso, eu acho, né? Porque Eu acho que não foi o caso. antes já tinha rolado as pichações, que eu acho que foi uma forma de revolta contra, sei lá, a aristocracia que talvez ele represente, o elitismo, né? Uhum. Porque são vários pontos. Só que é isso, né? Eu acho que é uma facilidade até, pelo que valorizam do trabalho dele. Então, como a gente conversou aqui, o mercado de arte ele está diretamente ligado a classes sociais, né? Até porque eles nem venderam como arte aqui, eles venderam como só queimaram, né? Ou se Eles derreteram, né? Exato. Eles não especularam, né? Porque tem uns casos de roubo lá fora que a galera especula, né?
com a arte, de Sim. tipo, pô, eu vou vender como arte. Então os caras não reconheceram como arte. É por isso que eu tô falando essa coisa de tipo, talvez se fosse melhor trabalhado aquilo ali, aí eles, pô, eu não vou simplesmente derreter isso, né? E tentar vender. Porque isso traz um retorno massa para minha comunidade. Agora, se não trouxer nenhum retorno, É o que eu vejo, né? Que não trazia, né? No máximo, talvez para o pessoal que faz uma travessia ali, um isso. barco, mas mesmo assim, eu acho muito pouco, talvez, assim, esse retorno para a comunidade, para a sociedade. Tinha um retorno turístico, né? Isso. Grande, que a prefeitura talvez tenha tem um proveito muito maior, mas para a galera de Brasília Teimosa, ou até ali mesmo do Pilar, no Recife Antigo, Isso. eu acho que nem tem essa importância, nem tem essa relevância ou esse. Algumas pessoas devem ter, né? Eu não posso generalizar, mas é só a minha visão do que, até como morador da Várzea, eu vejo essa divisão entre a galera que é muito próximo de achar, eu moro aqui onde Brenan fez sua vida e talvez mais que ele investiu alguma coisa aqui, mas mesmo assim a Aham, entendi. maioria, eu acho que a maioria, vou dar um exemplo de um cara que eu conheci, não vou citar o nome, mas ele foi trabalhar na, nas, na fábrica ali, no ateliê, né? Sem ser no Certo. castelo, porque tem a oficina, o termo Tem era de esse. Ricardo Brenan, né? Que é o filho, e tem a fábrica mesmo. Eu acho E tem, que, e tem o lugar das exposições de Francisco Brenan. sim, tem um monopólio, eles têm um monopólio de tudo de construção, na verdade, né? Desde cimento até vidro, o que for, né? Eles constroem prédios só com as empresas deles mesmo. E, e um cara foi trabalhar aqui na oficina e aí tinha umas. Eles fabricavam em série os ovinhos, uns ovinhos daquela estética de Brenando, Francisco. Aham. Pelo que eu saiba, eles eram irmãos, né? Morreram, o Ricardo e o Francisco. E Eu pensava aí, que era filho, mas eu não sei. eu acho que eram irmãos. E Irmão, Ricardo era né? o que tinha o castelo, que Isso. tem várias exposições. Não sei se tu já foi lá. Que Fui. é uma coisa Fui até já. legal de se ver, mas você percebe que não é uma coisa. É acessível, mas é como se fosse um mundo próprio deles, que eles abrem assim para alguém ver, mas é uma coisa muito além da compreensão de renda da maioria da população daqui. Você vê, deve ter, sei lá quantos milhões ou bilhões, talvez. E aí o cara que foi trabalhar queimando as peças em série, ele pegava as peças e tentava roubar, porque ele via, só um ovinho desse aqui, ele falava às vezes era, sei lá, ele R$ 100 num ovinho desse. E às vezes ele vinha me perguntar assim, se eu ia saber alguém que queria comprar. Eu dizia, não sei não, mas é por aí eu acho que vai também nessa, que a necessidade é bem maior do que o que foi ensinado sobre arte, né? Ou do que é considerado arte aqui. Tem a questão de que as políticas públicas que envolvem tanto se você pegar arte, cultura e educação, essas políticas públicas que envolvem esses temas, o retorno que elas vão dar, às vezes, é uma década depois. Sendo que a galera tá precisando de alguma coisa para amanhã.
não é para Sim. uma década depois. E aí é por isso, muitas vezes, que as pessoas largam a escola, né? Porque você, pô, Até, eu preciso trabalhar. E o retorno que a escola ou a formação vai me dar é de longo prazo. Mas eu preciso de uma coisa de curto prazo. eu vi uma crítica até à universidade sobre isso, de muitos cursos serem integral. Mas o pobre precisa trabalhar e muitas vezes a universidade não pensa nisso. Outra coisa é aquela. Um amigo meu disse que eu tenho um futuro promissor como artista morto. Ele diz que minhas obras vão valer bem mais. Eu concordo que alguém ganhe mais por isso, ou sei lá, tem uma estabilidade por isso. Mas Olha, eu tenho uns quadros teus, né? Eu posso sim, você é um grande futuramente. incentivador do meu trabalho. Quando eu for um artista morto, eu acho que vai estar valorizado aí. Olha aí, velho. Pois Tô terminando é. aqui, ó. Vou te mostrar aqui o processo da colagem, como é que tá. Pô, que massa. Legal. Tô metendo a tinta aqui. Muito massa. Aí depois vai rolar uma exposição virtual com essas artes que a gente está produzindo aqui. Até os vídeos vão estar no site. Quem tiver interesse, e até tu mesmo, Jorge, que sempre apoia, quero agradecer mais uma vez. Vamos fazer esse momento agora do agradecimento. Agradecer a Jorge Oliveira Gomes pelo apoio que tu tem me dado, não só nesse vídeo, mas assim, desde que a gente se conhece, né? E essa Nóis. troca é muito importante, assim, né, de informação, que a gente saiba de onde vem certos investimentos, certos financiamentos, que também é direito nosso, né? O governo estadual que está patrocinando essa live, só que é um dever também do Estado, né? Mas eu quero agradecer, porque fui selecionado. Também quero agradecer aos amigos que irão participar, os que estão participando. E é isso, esse aqui é um projeto, o primeiro projeto que eu estou conseguindo executar solo, pela Lei Aldir Blanc, e o governo estadual do estado de Pernambuco que está dando esse incentivo. E é isso, aqui eu vou terminar Show de essa bola. pintura. E se tu quiser falar mais alguma coisa, Jorge, fica à vontade. Vamos mais 2 minutos aí para as considerações finais. Se tu quiser fechar concluir, né, o que tu ensinou a gente hoje. Obrigado. Ah, que massa. Eu acho que foi um processo construído, né? De conhecimento para todo mundo que estava envolvido. Eu concluiria reforçando esse caráter assim da arte enquanto uma promotora do capital social, que é um tipo de capital diferente, que não é tão quantitativo e que ajuda a fortalecer os vínculos, né, entre a sociedade. E é muito bom uma sociedade que, enfim, tem um grau de associativismo forte, em que as pessoas, enfim, se ajudam e têm orgulho, né, de fazer parte. E, enfim, terminando, assim, concluindo, arte não é supérfluo, né, não é um luxo. E há concepções do Estado que enxergam a arte como um mero luxo, né, como um extra, como uma coisa até desnecessária. E a gente viu aqui na quarentena
que não é, né? Na verdade, é uma coisa que é essencial e gera externalidades positivas, né? Então é como se fosse a Sim. vacina. Gera externalidades positivas. Até quem não está consumindo a arte vai ser beneficiado por ela. Então a gente não pode perder isso de vista. Quando a gente critica, por exemplo, porque o São Luís está lá subsidiado, mas pouca gente assiste. Tá, mas o que é que um cinema público urbano, um dos últimos do mundo, o que é que ele acrescenta ali naquela região do centro, né? Em termos de reavivamento da área, em termos de urbanização, em termos de turismo, o que é que ele acrescenta? E isso são questões indiretas, né? Que muitas vezes a gente não consegue aferir rapidamente. Tem que ter muita metodologia, na verdade, para aferir isso. Então não é uma coisa simples, né? Então a gente não pode ficar apenas numa ótica mercadológica, né? De oferta e demanda. Porque para algumas coisas, essa lógica pura e simples, tá? Não estou dizendo que é uma lógica ruim, mas essa lógica pura e simples, ela vai gerar ineficiência, né? Então é importante a presença estatal, a mão do Estado, né? Até porque, como eu falei aqui, inclusive vou até fazer propaganda do livro, tá aqui. Os Leviatãs estão fora do lugar, né? Os Leviatãs estão fora do lugar e o Estado, hoje em dia, ele vai estar em áreas fora daquele círculo restrito de antigamente, da função clássica do Estado, que era basicamente fazer valer os contratos e dar segurança. Hoje em dia é muito mais, isso é uma tendência. Claro, isso vai gerar, às vezes, problemas econômicos, mas é algo que pode ser contornado de diversas maneiras. É uma tendência mundial, inclusive nas democracias consolidadas. Então, faz parte do Estado e eu acho que ele tem que estar lá presente. Mais uma vez, muito obrigado, Jorge. Tá aqui, ó, finalizado. Massa. Aí, Que cada massa. live eu vou estar fazendo alguma coisa do tipo nessa dimensão também, para poder dar espaço para a gente conversar e também produzir. Show. Muito obrigado mesmo, Jorge. Eu que agradeço, Tamo Júnior. junto. Obrigado aí a galera Valeu. que participou, Tamo que junto. assistiu. E qualquer coisa, só dá um alô. Depois esses vídeos vão estar disponíveis, até aqui no Instagram também, mas vou tentar fazer um site, que é a proposta, e para a gente alocar esses vídeos por 10 anos, que também é uma pré-determinação do edital. Muito Show. obrigado aí. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, Obrigado, Jorge. pessoal. Valeu, Júnior. Boa noite, velho. Boa noite.